Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Liturgia Estudos. E hoje vamos falar um pouco sobre a solenidade de Todos os Santos. Essa festa, em todos os outros países, é celebrada no dia 1º de novembro. Aqui no Brasil, a pedido da CNBB, a Santa Sé em Roma, e que concedeu autorização, essa solenidade é celebrada sempre no domingo seguinte ao dia 1º de novembro. No dia 2, a igreja celebra a festa de Todos os Santos, a comemoração dos fiéis defuntos no dia 2 de novembro. Quando o dia 2 de novembro cai no domingo, a festa de Todos os Santos é celebrada no dia 1º, no sábado. Então nós vamos comentar hoje um pouco sobre essa festa tão importante para a igreja. O Dia de Todos os Santos é uma festa celebrada em honra a todos os santos e mártires, conhecidos ou não. Na igreja, nós temos vários santos que foram oficialmente canonizados pela igreja, reconhecidos pela igreja como santos. Além dos reconhecidos pela igreja, há aqueles que viveram em santidade, que são no céu, que participam da glória de Deus, que nós não conhecemos. Santos, pessoas que viveram alguns anos atrás e que tiveram uma vida de santidade, que estão nos reinos dos céus. Por exemplo, podemos citar Abraão, nosso pai na fé, Noé, que soube ouvir a voz de Deus. São exemplos de pessoas santas que souberam colocar em prática os ensinamentos de Deus e ouvir o próprio Deus, que se encontra na glória divina. São João Batista, por exemplo, é um santo que não precisou do reconhecimento da igreja para ser considerado santo. A sua vida e a sua experiência de amor a Deus nos dá automaticamente a santidade. Então há os santos, aqueles reconhecidos pela igreja e aqueles que nós não conhecemos, mas que são santos por sua natureza própria, por seu amor a Deus. Neste dia, a igreja militante, que somos nós, honra a igreja triunfante no céu, celebrando numa única solenidade todos os santos, como diz a oração do dia dessa solenidade, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus, que São João viu no Apocalipse. E assim ele retrata em seu livro. Ouvi, então, o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Conservavam-se de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Estes são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa imensa multidão, retratada por São João, de 144.000, que está diante do Cordeiro, compreende todos os servos de Deus, aos quais a Igreja canonizou através da decisão infalível dos papas, e de todos aqueles incontáveis que conseguiram a salvação e que desfrutam da visão beatífica de Deus. Lá, eles intercedem por nós sem cessar, diz uma das orações eucarísticas. Por isso, a Igreja recomenda que os pais ponham os nomes dos santos em seus filhos. Esses 144.000 significa uma grande multidão, de 12 vezes 12 vezes 1.000. Esse numeral é um simbologismo muito grande no texto bíblico. Assim como o número 12, o número 7, não significa uma quantidade, mas um simbólico de plenitude. Então o número 12 e o número 1.000 significavam para os judeus antigos plenitude, perfeição, uma abundância. Não é um valor de quantidade, mas simbólico. A Igreja já canonizou mais de 20.000 santos, mas há muito mais do que isso no céu. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II lembra que
Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraternidade, solicitude, eles, da nossa fraqueza, recebem o mais valioso auxílio. Na hora da sua morte, São Domingos de Gusmão dizia para seus frades: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E Santa Teresinha confirmava este ensino dizendo: passarei-me ao céu fazendo bem na terra. O Catecismo diz que, na oração, a Igreja peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão nós temos a solicitude deles. A marca da santidade são as bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha. Por isso, esse trecho do Evangelho de São Mateus é lido nessa missa. Os santos viveram todas as virtudes e, por isso, são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Deus prometeu dar a eternidade, a eterna bem-aventurança aos pobres de espírito, aos mansos e aos que sofrem e aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíficos, aos perseguidos por causa da justiça e a todos os que recebem o ultraje da calúnia, da maledicência, da ofensa pública e da humilhação. Essa solenidade de Todos os Santos vem do século IV. Em Antioquia, celebrava-se uma festa por todos os mártires, no primeiro domingo depois de Pentecostes. A celebração foi introduzida em Roma na mesma data, no século VI, e 100 anos após era fixada, no dia 13 de maio, pelo Papa Bonifácio IV, em concomitância com o dia da dedicação do Panteão dos deuses romanos, dedicado a Nossa Senhora e a todos os mártires. E no ano de 835, essa celebração foi transferida pelo Papa Gregório IV para o dia 1º de novembro. Cada um de nós, cristãos batizados, somos chamados à santidade. O Concílio Vaticano II nos recorda: todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, cumprindo de tudo a vontade do Pai. Se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual, da oração, da mortificação, vida sacramental, meditação, luta contra si mesmo. É isso que nos leva gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. São Gregório de Nissa, em 340, dizia: aquele que vai subindo jamais cessa de ir progredindo de começo em começo por começos, que não tem o fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. A Igreja Católica celebra a Festum Omnium Sanctorum, a festa de todos os santos, em 1º de novembro,
que é seguido pelo Dia dos Fiéis Defuntos, no dia 2 de novembro. A Igreja Ortodoxa celebra também a solenidade de Todos os Santos, festividade do primeiro domingo depois de Pentecostes, fechando a época litúrgica da Páscoa. Tal como a Igreja Católica Oriental, a Igreja Anglicana também celebra o Dia de Todos os Santos, com o mesmo significado que as igrejas católica e ortodoxa. Na Igreja Luterana, o dia é celebrado principalmente para celebrar que todas as pessoas batizadas são santas e também aquelas pessoas que faleceram no ano que passou, pelo que o significado da celebração também quase idêntico ao das outras igrejas cristãs. Um grande santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja e fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, mais conhecido como redentoristas, afirma que são 3 os fins principais que a Santa Mãe Igreja tem em mente ao mandar celebrar a solenidade de Todos os Santos. Em primeiro lugar, a Igreja pede que honremos seus filhos que já triunfam nos céus, especialmente aqueles que, no decorrer do ano litúrgico, não tiveram uma festa própria, para que as nossas homenagens nos tenham proveito espiritual. Ela quer, em segundo lugar, que nos animemos à prática do bem pela esperança no céu. E, finalmente, a nossa boa mãe quer aumentar a nossa confiança, dando-nos a entender que esses nossos bem-aventurados irmãos se empenhem para obter-nos também favores divinos. Consideremos, então, que os fins nobilíssimos que a Igreja quer alcançar, fazendo-nos celebrar hoje a solenidade de Todos os Santos. Ela quer que honremos os filhos que já possuem a glória do céu em companhia do Esposo Divino. A liturgia dessa solenidade convida-nos a compartilhar o júbilo celeste dos santos, a saborear a sua alegria. Os santos não são uma exígua casta de eleitos, mas uma multidão inumerável para a qual a liturgia de hoje nos exorta a levantar os olhos, como fez o apóstolo e evangelista São João. Uma grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nessa multidão, não estão somente os santos oficialmente reconhecidos pela Igreja, mas também os batizados de todos os tempos, de todas as nações, que procuraram cumprir com amor e fidelidade a vontade de Deus Pai. De uma grande parte deles, não conhecemos os rostos, nem sequer os nomes, mas, com os olhos da fé, vemo-los resplandecer como astros repletos de glória no firmamento de Deus, diz o Papa Bento XVI em sua homilia na celebração na Solenidade de Todos os Santos, do dia 1º de novembro de 2006. Em segundo lugar, a Igreja quer que essas homenagens nos sejam proveitosas, que nos sirvam para elevarmos o nosso espírito aos céus e nos estimulem à prática das virtudes pela contemplação dos bens eternos, que nos esperam e que, se perseverarmos, também alcançaremos essa glória divina. Entre os incontáveis santos que veneramos nessa solenidade, há muitos de nossa idade e condição, e talvez, como nós, foram grandes pecadores. Com isso, parece que a Igreja nos diz hoje, como Santo Agostinho: não poderás tu fazer o que puderes fazer eles? A contemplação do exemplo luminoso dos santos deve despertar em nós o grande desejo de ser como eles, felizes por viver próximos de Deus, na sua luz, na grande família dos amigos de Deus. Ser santo significa viver na intimidade com Deus, viver na sua família.
Papa Bento XVI. A santidade é a vocação de todos nós, e não somente de uma elite, recordou-nos o Concílio Vaticano II, e que nos propõe a Igreja nesta solenidade. Por fim, com a solenidade de Todos os Santos, a Igreja quer aumentar a nossa confiança, recordando-nos o dogma da comunhão dos santos, e ensinando-nos que todos eles, bem-aventurados irmãos, exercem em nosso favor todo o poder que gozam junto de Jesus Cristo, o Rei da Glória Celeste. Ó, que verdade tão consoladora! Os santos no céu, lá no meio do seu triunfo, não se esquecem das nossas misérias e oferecem-nos o seu auxílio. No dizer de São Bernardo, já que os santos nada mais têm que pedir para si mesmos, porque são plenamente felizes, têm um vivo desejo de interceder por nós. E se não nos tornamos indignos pelas nossas faltas, obtêm-nos de Deus tudo o que querem. Que verdade tão consoladora! Que fins sublimes da parte da Igreja na instituição da festa de todos os santos. Apresentamo-nos à Santa Mãe Igreja, elevemos hoje nossos corações aos céus, onde reina Deus onipotente, todo solícito em santificar as almas, suas queridas filhas e filhos. Contemplemos como esses bem-aventurados, compreensores, aqueles que, gozando da visão beatífica, compreendem os mistérios divinos. Experimentam delícias tais que a nossa inteligência não pode compreender e a nossa linguagem é incapaz de exprimir. Alegremo-nos com todos os santos. Por eles, rendamos graças a Deus e animemo-nos ao pensar que um dia também poderão terminar para nós os temores, as doenças, as perseguições e as cruzes. Mas ainda, se nos salvarmos, tudo isso será para nós o motivo de júbilo e glória eterna no reino dos céus. Animados pela certeza de fé de que os santos desejam nos ajudar, lancemo-nos em espírito aos seus pés e expomos confiantemente a esses nossos amigos celestes as nossas necessidades. Não nos esqueçamos de pedir a eles pelos pobres pecadores.
Roguemos também pelas almas do purgatório, a fim de que no dia da sua comemoração possam entrar em grande número na glória dos céus. Bom, este foi o nosso tema de hoje, a solenidade de Todos os Santos. Para essa missa, é muito bom que pudesse cantar a ladainha. A minha sugestão é que possa ser cantada a ladainha de Todos os Santos após as preces, invocando a intercessão dos santos para ouvir os nossos pedidos e levá-las até Deus. Ou também a ladainha pode ficar para o final da celebração, após a oração comunhão. Vou deixar aqui no finalzinho um santo do coral Palestrina. Eu gosto muito dessa ladainha, que possa ser cantada no final da celebração. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Também vou deixar um próximo tema para nós, essa questão de trabalhar e compreender um pouquinho o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, né? E no próximo vídeo também vamos estar discutindo aí um pouco sobre a comemoração dos fiéis defuntos. E até o próximo vídeo. Até mais. Santo Afonso de Ligório, São Clemente Maria, São João Neumann, São Geraldo Magela,